Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fio. Eu sou Andréas Costa e hoje tenho aí a honra de falar novamente, né? Eles que sempre de pronto aceitam estar aqui no podcast e não poderia ser diferente nessa quarta temporada. Eu recebo o Rafael Jareta e o Lucas Araújo da AF Invest para falarmos sobre AFHI, mas também aí sobre esse mercado de recebíveis. Rafael, Lucas, sejam muito bem-vindos novamente a esse podcast e gostaria que você se apresentasse, também apresentasse a AF Invest e o AFHI para a gente aí adentrar nas temáticas de recebíveis nesse episódio do podcast. Tudo bem, André? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo em outro horário. Bom, primeiramente, agradecer o espaço novamente para a gente bater esse papo aqui. Acho que é super importante porque fica gravado, né? Os anteriores, a gente vai criando um filme dessa história e estamos sempre à disposição, sempre que nos convidar, a gente vai estar de prontidão para falar sobre os temas aí que o pessoal, que você, enfim, que os cotistas e o mercado em geral consideram relevantes para a indústria, não só do AFHI. Eu faço a cogestão do fundo com o Rafael Jareta, aqui na AF Invest, que é uma gestora de Minas Gerais, a base dela, mas a gente tem escritórios também em outras partes do país, como São Paulo, por exemplo, onde eu fico baseado. E é uma história de uma empresa de mais de 30 anos e uma gestora de mais de 18 anos. E a F Real Estate, que é a gestora especializada em fundos imobiliários, ela iniciou ali com a FHI em 2021. Eu me perco um pouco nas datas aqui por causa da pandemia. Iniciou num período extremamente difícil, mas estamos aqui à disposição para contar um pouquinho do ano de 23 e até um pouco para trás também da história do fundo. Vou deixar o Rafael se apresentar aí também. Bom dia, André. Muito obrigado pelo convite. E trabalho aí com o Lucas, né, e com a equipe toda no dia a dia da FHI, que já está, assim, um fundo que está pegando bastante conhecimento do mercado, né, agora em abril faz 3 anos, e como a gente fez uma oferta agora, bem no início do ano, 2023 parece que não acabou ainda, né, para a gente. Então, mas no fim do dia a gente faz o que gosta, né, então para nós é um prazer e essa parte aqui para nós é super importante, né, tá divulgando, mostrando as estratégias, nossa cabeça, o fundo. Então, agradecer você aí e a sua audiência. Maravilha, então contem aí um pouquinho, né, apesar que você falou, Jareta, que o 2023 ainda não acabou, mas qual que é o balanço, né, geral aí, né, de fechamento do fundo aí? Como é que vocês sentiram o ano de 2023, né, vocês que são um fundo de recebíveis, para daí a gente poder falar um pouquinho também de outras temáticas a respeito. Mas qual que é o balanço? A gente enxergou o ano de 23 um balanço positivo, falando aqui internamente. Eu acredito que para o mercado também um ano de um pouco mais de normalização da indústria. A gente observou esse rally de final de ano na indústria como um todo e uma normalização também do IPCA, o que não deixa de ser um desafio também para a gestão em termos de distribuição de rendimentos, de equalização desses dividendos ao longo do ano. Mas eu acredito que entre os desafios, o saldo foi positivo do ano de 23. E como o Rafael comentou, a gente conseguiu sair do ano e entrar no próximo fazendo uma oferta, mas também no ano de 23 a gente conseguiu crescer um pouco o fundo, né? Fizemos oferta no ano passado, um ano também desafiador como foi 22,
Mas isso é muito importante para a gente, essa questão de fazer oferta para colocar em prática a nossa estratégia de gestão. Então, é muito importante para a pulverização de riscos do fundo, para balanceamento de indexadores, enfim, está estruturando novas operações. Então, acredito que o saldo de 23 foi muito bom e começamos 24 também com ótimas perspectivas. Eu acho que é isso aí, acrescentando que a gente conseguiu, tinha um planejamento de pulverizar mais a carteira e a gente já veio diminuindo o risco da carteira há um bom tempo. E aquelas teses mais high yield, vamos dizer assim, elas foram se consolidando e gerando o resultado que a gente esperava, até melhor, né? Então, a gente, né, acho que desde o início do fundo nunca teve nenhum evento assim complexo. Esse 2023, em termos de carteira, acho que foi muito positivo, né? A gente, de fato, conseguiu melhorar bastante a nossa base para poder dar os próximos passos, né? Que acabou que a gente fez aí início do ano. Nossa ideia é sempre ser um fundo competitivo, né? Perante a nossa classe, né? Geralmente o pessoal coloca tudo na mesma classe, mas tem uma diferenciação de risco, isso é muito importante, o trabalho de vocês, né? Então a gente conseguiu fazer adequar mais ainda, né, esse risco-retorno do fundo e para nós é bem importante, que deixa mais tranquilo para dar os próximos passos. Maravilha. Vocês comentaram em relação às emissões, né? E aí vem aquela temática que o mercado observou, né? A gestora arcando com esses custos, né? Qual foi o feedback que vocês tiveram? Foi muito em linha com o que vocês estavam esperando do mercado como resposta? Ou não foi? Qual que é a visão de vocês a respeito? A nossa visão foi bastante positiva, André, porque o fato de custear a oferta, que foram as últimas 4 ofertas, isso implica numa dinâmica completamente diferente de oferta e privilegiando o cotista que já está na base do fundo, né? Então, são ofertas que não têm aquela fase pública, né? Que não vai ter aquele de quem está fora do fundo antes do corte do direito de preferência, ele não tem essa oportunidade de acessar o fundo. Porém, ele tem a oportunidade de aumentar a sua posição no exercício de sobras e montante adicional ali na última fase da oferta. O que a gente observou nessa última oferta foi um comportamento da cota no secundário bem estável e com ágio acima do valor da emissão, o que é bem positivo, e também uma adesão que na nossa opinião aqui foi bastante interessante, né? Uma adesão de mais de 20% da base de cotistas, né? Assim, mais de 6 mil pessoas físicas, a base de cotistas do fundo é aproximadamente 30 mil cotistas. Então foi, na nossa visão, um saldo positivo numa dinâmica muito específica, né? O que a gente sempre gosta de falar, assim, a gente fala até com frequência sobre esse assunto, é que foi a opção que tivemos perante o mercado complicado e que continua, né? A gente não está vendo esses ágios como aconteceram anteriormente na indústria, e uma oferta 400, ela tem uma dinâmica 400 antiga, né? A gente sempre fica com esse vício de falar 400 e 476, mas, enfim, naqueles moldes da 400, uma oferta pública, ela tem uma dinâmica muito, muito diferente e não é excludente dessa oferta. A gente sempre gosta de frisar isso, que ela é sempre uma opção desde que seja benéfica para o cotista atual, né? Então, um ponto que a gente sempre escreveu em relatório foi sobre a oferta acima do valor patrimonial. A gente fez esse compromisso lá no
no início, no valor ou acima, né? A gente fez esse compromisso lá atrás e a gente optou por essa dinâmica e ficamos satisfeitos que a base de cotistas aderiu à oferta. André, a gente percebe, né, alguns comentários, né, vocês estão pagando oferta, tem um ágio na cota, deveria captar tudo, né? Eu acho que é essa pergunta que todo mundo se faz, né? A gente não vê muito dessa forma, né? Como você está fazendo só para a base, ela é muito restrita, então, né, tem sempre os benefícios de curto prazo, médio e longo. Como a gente está pensando mais médio e longo, né, a gente quer um cotista atento ao fundo, que esteja acompanhando, que esteja, né, que entenda que a gente busca fazer sempre o melhor para ele. Às vezes você coloca muito cotista, né, que não vou dizer que não é aventureira a palavra certa, mas o cotista quer flipar e tal, você tem um benefício de curto prazo, mas no longo você acaba pesando muito a cota, né? O que a gente quer fazer, como eu comentei contigo, é fazer essa base sólida crescer e ela está acontecendo, né? Ela está acontecendo. Aí nessa última oferta a gente ganhou do início dela até o fim mais 5 mil cotistas, né? Então o nosso desejo assim tem acontecido e a gente está avançando. Vai ter a discussão de quem quer ir mais rápido, quem quer ir mais devagar, isso sempre existe. A gente de fato assim quer fazer o melhor trabalho, né? E entende que dessa forma é assim que a gente consegue fazer. Mas não é excludente de um dia fazer um outro tipo de oferta, como o Lucas comentou. Depende muito de momento de mercado também, né? De disponibilidade de ativos, né? De estruturação de ativos, enfim. No fim, a gente avançou e é isso que a gente busca. Coisa que eu sempre falo a gente tem que pegar esse recurso de quem, né, investiu nessa oferta e fazer com que os outros que pensaram e não investiram se arrependerem. Então, agradecer pelo que veio, né, e não pelo que não veio. Eu acho que esse é uma conduta de vida nossa, assim, né? A gente sempre dá prioridade para aquilo que a gente tem e trabalha para que isso venha evoluindo. Nada melhor do que crescer constante sem deturbar ou diluir né, os cotistas atuais, ou seja, valorizando a base que já tem, mas trazendo aí possibilidades de uma pulverização, uma carteira mais interessante e com isso resultado que é que todos os investidores desejam de um fundo, ainda mais um fundo ativo, né, de gestão ativa. Maravilha, Lucas e Giareta. Mas como é que estão essas alocações, então, do fundo hoje? Nós estamos gravando esse podcast em fevereiro de 2024. Perfeito. Vamos falar das alocações. O relatório está fresquinho, né? Porque saiu ontem. Então, a gente pode falar em cima desse relatório aí que saiu ontem. Acho que um ponto que eu queria destacar, antes de falar das novas alocações, que o Rafael falou no início, e acho super importante de destacar, é o amadurecimento dessa carteira ao longo desses 3 anos. Né? Muitas operações a gente investe com uma expectativa, e ela pode ser cumprida ou não, enfim, a operação pode andar de uma forma ou de outra. Acho que essa gestão ativa proporcionou que o portfólio do fundo amadurecesse de uma maneira extremamente saudável. Então, operações que antes tinham algum risco ali de venda ou algo do tipo, elas amadureceram de uma forma muito positiva. Então, o cotista pode ver uma taxa mais alta ali na carteira, que foi da época da alocação, mas hoje é uma operação que ela reflete um risco totalmente diferente, minimizado, né? E foi o que a gente priorizou ao longo de 23 e com essa oferta, melhorar a relação risco-retorno da carteira, ou seja, manter ou subir a taxa média da carteira, o que é sempre um desafio, e priorizar a diminuição de risco
dessa carteira, com mais pulverização, com operações de excelente qualidade, e aproveitar esse momento, né, André? Porque a gente, geralmente, quando a gente está no momento, a gente esquece um pouco de como eram as taxas há 3 anos atrás, né? E como que você contratar uma taxa, vou dar um exemplo de uma operação do último relatório, de IPCA mais 7,5, high grade, excepcional. Você contratar isso até 2035, por exemplo, é algo que você não vê todo dia no mercado, ainda mais um papel isento. E como é que a gente enxerga uma alocação como essa, tá? Só dando um exemplo aqui. A gente enxerga ela de duas formas. Primeiro, o carrego é excepcional dada a qualidade de crédito. E o segundo é a possibilidade de, num momento, no médio prazo, ou até curto prazo, realizar o ganho de capital dessas vendas. Porque uma coisa que acredito que a gente mencionou no último podcast que a gente fez, que foi a capacidade de gestão ativa, ela está muito atrelada também à liquidez do ativo que você compra, né? Você tem uma facilidade de venda desse ativo quanto maior for a liquidez dele, né? Uma coisa meio óbvia, mas muitas vezes pouco observada. Então, essa questão de contratar uma taxa bem alta não quer dizer que o retorno vai ser só aquele, só que eu digo entre aspas, né? Já é um retorno muito bom, mas o retorno pode ser bem maior, como a gente demonstra ali nas tiers das operações que a gente coloca no relatório. Então, o nosso foco aqui são operações que a gente estruturou dentro de casa, com taxas maiores para o fundo, né, que refletem taxas maiores para o fundo. Outras operações que podem ser de estruturadores externos no primário, com uma relação de risco-retorno muito boa, e também operações de secundário oportunísticas, que a gente é bastante ativo no secundário. Tá? O que a gente demonstrou nesse relatório é que a gente está seguindo ali o que a gente colocou no fato relevante da emissão, né? E buscando esses pilares que eu mencionei anteriormente, e buscando aproveitar essas oportunidades que o mercado não dá todo dia, né? Acho que o ponto principal dessa emissão, e também da de 2023, foi que a gente recebeu um recurso no momento muito bom para fazer todos esses movimentos que eu mencionei. Tá? Então, o timing é extremamente importante nessas horas. Por isso que a gente ficou bastante satisfeito com a oferta. Eu acho sobre as alocações, assim, André, a gente pegou um período aí de 3 anos de estresse de taxa de juros alta, né, estresse de crédito. Então, fatalmente, você tem alocações com taxas melhores, né? Que nem o Lucas falou, essa IPCA mais 7,5, se olhar, é muito difícil você conseguir, né, um super high grade, diria assim, nessas taxas. Eu já passei por isso outras vezes. Quando você pega um momento desse de estresse, você faz as melhores carteiras, né, porque são as melhores taxas, e o desafio é no futuro você conseguir manter essas taxas altas, né, com nível de risco igual. A gente tem conseguido fazer isso, né, por isso que até as emissões são importantes, porque ainda tem uma janela que deixa a gente fazer isso, né. Ela ainda paga muito prêmio, né. Agora, no futuro, talvez, né, se a curva fechar muito, vai ser um desafio, né. Aí você vai ter o dilema aquele de, às vezes, baixar a taxa média, mas melhorar a pulverização da carteira, né? Hoje isso não acontece, né? Então, por isso que são momentos bons, assim, de você fazer captação, né? Quanto mais fizer agora, né, assim, quem puder alocar nessas taxas que tem hoje ainda, é sensacional, né? Porque a gente já viu uma inversão da curva, mas ainda tem taxas boas, então um cenário muito bom assim de alocação. E a gente fez oferta justamente, né, porque tinha algumas estruturações e que a gente, né, no fim da alocação dela, que deve ocorrer agora em março, né, já das estruturações, a gente já alocou uma parte relevante,
a gente vai conseguir alocar em taxas médias mais altas do que tem hoje no fundo, né? Pelo menos que diz respeito a IPCA. CDI a gente sempre pegou alto, né? O nosso CDI é bem alto, médio, porque a gente começou a fazer esses investimentos lá atrás, né, em CDI+. Agora, IPCA, que é o volume maior da carteira, então é interessante que a gente vai conseguir, né, nessas alocações, melhorar essa média aí, que acho que hoje é a nossa meta, né? E num risco super ok, assim, né? Isso que é bem interessante. Então, foi um momento certo, né? De todas as ofertas que a gente fez foi nesse viés, e se você for olhar as alocações após as ofertas, seguir esse ritual, que acho que é bom para todo mundo, né? Maravilha. Falando ainda, né, no começo de 2024, qual que é a visão de vocês em relação a essa restrição sobre lastros de emissões de CRIs, né? Vocês que estavam aí comentando que era um ótimo momento, né, para fazer a emissão e, consequentemente, essas alocações, mas como é que vocês viram essa restrição aí, vinda agora em janeiro? Bom, a gente, assim que saiu essa decisão, a gente, acho que no mesmo dia a gente fez reunião à noite, fez um estudo da nossa carteira, primeiramente, olhar para dentro de casa, e o que a gente percebeu foi que a maioria das estruturas que não poderiam ser feitas seguindo aquela diretriz ali que saiu, que, friso, eu acho que ainda vai passar por outras discussões, outras rodas ali que vão aclarar mais essa situação, principalmente para os estruturadores de operações e para os fundos. Mas dito isso, né, fazendo esse parênteses aqui, várias estruturas elas poderiam ter sido feitas de outras formas também, né, com destinação futura de recursos, etc., e que não afetariam a alocação do fundo de forma relevante. Acho que o maior impacto está realmente nesses CRIs que são grandes emissões, distribuídas geralmente no varejo, e a gente observou esse impacto imediato no fechamento da curva, muito forte no dia seguinte e no segundo dia. Já depois, a gente já viu uma pequena volta, né? A curva voltando um pouquinho, o pessoal pensando um pouco que o impacto que antes, que no dia pensou-se que era muito grande, depois, peraí, eu acho que o impacto é menos de um terço, 30%, 25% do mercado como um todo. E se você olhar para institucionais, para os fundos, nós acreditamos que o impacto é menor ainda. E aí, dito isso, as operações que foram... a gente é estruturador de operação, né? Então, assim, grande parte do fundo, parte relevante do fundo, é estruturada dentro de casa. E cabe a nós originarmos essas operações dentro do entendimento atual. No pipeline da emissão, todas as operações seguiram as suas estruturas sem problemas, e eu acho que é um desafio, tá? É um desafio, não tenho dúvida, não é mais tão fácil o lastro, mas é totalmente superável com uma equipe de estruturação. Então, acho que essa é a minha visão. Essa é a nossa visão mesmo, e de fato, né, estavam ocorrendo alguns exageros, né, mas também talvez a questão que veio à tona também tem alguns exageros, né, que talvez venham a ser corrigidos aí com o tempo, e aí do nosso lado é cumprir, né, a legislação e buscar as alternativas para continuar atendendo a nossa estruturação aqui,
que muitos, né, como o Lucas falou, mudariam o formato, às vezes diminuiriam, né, de volume, mas aconteceriam, né? Acho que para a gente o impacto assim não é tão grande quanto está aí, né, o barulho que foi feito, né? Costuma-se fazer um exagero, né, quando você não sabe realmente, né, o que realmente eles estão buscando, como é que vai funcionar, daí precisa dar aquela olhada na carteira para daí ver se o que realmente pode ser feito, o que não pode ser feito. E há muitos desdobramentos ainda para acontecer, e que de fato venha irregularmente, né, certinho, isso pode, isso realmente não pode. E que casa muito com a próxima pergunta, né, porque daí a CVM veio, né, tinha mudado em dezembro ali de 2023, né, a questão de alavancagem, era feita, mas tinha que ter mecanismos ali para que ela acontecesse. Eles tinham liberado, daí voltaram atrás. Como é que vocês enxergam isso dentro do mercado, né? Como é que vocês estão vendo também essa mudança aí, que precisa ser melhor regulamentada também? Acho que, se não me engano, a CVM vai até fazer consulta pública, né, para ver essa questão aí. Se eu passo a bola para responder primeiro aí para o Rafa. A gente não tem alavancagem, né? A gente já falou outras vezes, nunca foi pelo nosso perfil, né? Eu sou o único que não sou mineiro, né? Da equipe. Então eu já era conservador, com os mineiros eu fiquei super conservador. Então, mas é perfil nosso. Agora, se o tema alavancagem, né? Se olhar tudo que já aconteceu em investimento na história, ele faz, né, assim, empresas crescerem muito quando acertam, né, mas também ele é um destruidor de valor voraz, assim, quando dá errado, né. E como a gente está num país emergente, a gente acredita que o importante é sempre estar vivo, né. Então, para nós, sempre estar vivo é não alavancar, assim, nada, mas não é contra, assim, acho que fazendo uma alavancagem pequena, né, pontual, uma questão de oportunidade ali, é ok. Eu acho que, assim, minha dúvida sempre foi se o cotista estava preparado para entender aquilo, né? Acho que aí vem o regulador, né, para medir isso, enfim, interferir. Então, essa foi sempre, como sempre cotista de fundo imobiliário que fui, né, você aí que está no front, né, André, enxerga assim, cotista não consegue acompanhar tudo, não consegue entender tudo. Imagina, né, como é que está alavancado um fundo. Então é um pouco complexo assim para a indústria, né? E aí tem que vir um regulador e tomar as medidas que ele acha que, né, tem capacidade técnica para isso. Enfim, o que a gente tem que fazer aqui é receber uma ordem a gente tem que acatar, né? Não tem outra alternativa. Sei o que o Lucas acha. Eu acho que o tema alavancagem, na verdade eu acho que a alavancagem ela é extremamente importante para o mercado imobiliário. Vamos sair do mundo de FIIs aqui somente, entrar no mercado imobiliário nacional ou americano mesmo. Ele não existiria se não fosse alavancagem, né? Assim, acho que não existe disponibilidade de recursos de equity para construir os projetos que estão aí sendo construídos. Então, é um mecanismo excelente. Acho que o mercado ele é extremamente vital para o mercado acontecer. Do nosso lado, a gente é muito mais no sentido de dar o crédito, ou seja, dar a alavancagem em projetos que a gente entende que são muito bons, do que tomador de alavancagem, no caso do AFHI. Então, acho que é muito mais uma questão de conceito, né, de como utilizar essa alavancagem. E para a gente, é mais uma questão de não fazer sentido, tá, André? Assim, no nosso caso, tá? De não fazer sentido a gente ter uma alavancagem para fazer mais alavancagem para terceiros. A gente acha que isso não tem muito sentido e
Isso para o nosso caso, né? Não que seja, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que é você fazer uma alavancagem para comprar uma operação e depois fazer uma emissão já com o fundo alocado. A gente nunca fez isso porque a gente tinha outras alternativas para as estruturas, para as operações, como um outro fundo tomar essa operação, se a gente não tivesse feito emissão ainda, e depois a gente comprar essa operação. Então nunca foi necessário. Mas a alavancagem em si, eu acho um instrumento maravilhoso, bem utilizado. Eu acho ele vital para a indústria. Sem ele, a indústria não existiria. Se você fizer uma proporção de equity versus dívida em todos os projetos, você vai perceber que a dívida é muito maior do que o equity. E aí eu falo de maneira ampla, dívida não só CRI, mas dívida bancária, financiamentos imobiliários em geral. Então, essa é a minha opinião. Assim, a gente, no nosso caso aqui, no nosso modelo de gestão e para o perfil do fundo, ela não faz sentido. Mas eu acho que ela encaixa em alguns casos. Não, concordo plenamente com vocês, né? A alavancagem realmente ela é um mecanismo, uma ferramenta, né? Um instrumento ali para que você consiga dar sequência em projetos que, se você fosse até captar, viabilizar, isso já a oportunidade já teria, né, ido embora, né, na verdade. Mas tem que ser muito bem utilizada para esse fim, vamos dizer assim. Ela é muito bem amarrada, ela é muito bem casada com aquele projeto que você deseja fazer ou enfim, financiar para outro player, né? Mas você tem que cuidar muito para que você não desvirtue isso e seja pura e simplesmente para aumentar resultado, que é um resultado fake, porque, claro, ele pode ser extremamente positivo, mas ele pode ser extremamente negativo, e quando é negativo acaba aí diluindo e deteriorando o patrimônio que você tinha dentro daquele fundo. Então, isso tem que ser usado com muito, muito cuidado. Aí faz um paralelo com os REITs, né, americanos, né? Lá eles são empresas, lá eles podem se alavancar, a taxa de juros é completamente diferente, não é essa coisa exorbitante que no Brasil existe. Então, tem que entender também essa diferenciação necessária ali quando você fala no tema alavancagem. É interessante? Desde que seja muito bem amarrado. Então, essa é a minha visão a respeito, mas é um tema que precisa realmente de uma grande discussão para que você faça ela e não deturbe ali o foco, né, da alavancagem. E aí lá, André, que nem lá fora nos REITs é tudo pré-fixado, né? Sim. Então você não tem indexador que sai de 2 para 14 quase, assim, de uma hora para outra. Então, igual aconteceu facilita, aqui, né? Por isso que eu então, sempre cito, a gente está num país emergente e tal, né? Exatamente. Eles contrataram a dívida antes, né, de ocorrer tudo isso. E elas são, assim, para muito tempo, né? Ela é muito longa, né? Tem REITs que é quase 90 anos, né, para pagar a dívida. Então, tem muito tempo. Lá praticamente não existe nada que não é alavancado, né? Assim, Exatamente. Nunca vi. Não tem, realmente. E uma coisa que você mencionou, André, até esse tema é bem interessante, polêmico também, mas assim, falando até do mercado lá fora, a alavancagem geralmente ela é feita para aumentar a TIR, né? E muitas vezes as pessoas confundem retorno com dividendo, e a TIR ela não conversa com adiantamento de recursos, fluxo de caixa mensal no D0, né? Assim, são antagônicos os conceitos de você fazer uma alavancagem, por exemplo, num REIT, para ter um payout de dividendos no curto prazo. Provavelmente você está invertendo essa lógica, a TIR vai ser menor. Então, o que você mencionou, né? Você tomar uma alavancagem, né? Contratar uma alavancagem e aumentar a sua distribuição, geralmente ela não conversa com a TIR, que no final do dia é o que importa, né? É o retorno total ali do projeto. Então, acho que tem uma maturidade completamente diferente do mercado. A gente vê REIT que se alavanca e fica sem distribuir um ano,
E o pessoal acompanha os balanços, acompanha o resultado, que de fato o patrimônio está crescendo, né, não está tão atrelado assim ao pagamento mensal, lá a maioria das vezes é trimestral, né, nem é mensal. Então, quando a gente traz essa realidade para o Brasil e coloca no jogo o dividend payout, né, o dividendo todo mês, as coisas não conversam, começa a conflitar, além do que o Rafael mencionou, que é a taxa de juros com o indexador flutuante, que vai de 12 para 14. Então, juntando tudo isso nessa salada, você vê que é um assunto extremamente sensível no Brasil. Exatamente, concordo em gênero, número e grau. A gente já encaminhando, né, para a finalização desse episódio, eu gostaria de que vocês trouxessem a visão de futuro de recebíveis, né, em especial para 2024. Como vocês estão vendo esse mercado para esse ano? Bom, a gente foi perguntado muito no nosso RI sobre o que a decisão do CMN provocou em termos de novas estruturações e tal. E aí ela veio num momento, a gente até escreveu isso no relatório, num momento que geralmente já é escasso de operações, que é esse janeiro, início de ano aqui, já é bem escasso, porque se você pensar na lógica da companhia, da emissora, ela muitas vezes quer fechar o balanço, né, o balanço anual dela fecha em dezembro, então ela faz a operação geralmente até o 31 de dezembro. Então ela corre com tudo que tem para fazer até 31 de dezembro, e aí começa o ano um pouco mais fraco para novas emissões. Isso é normal, isso independente da decisão do CMN, isso é super normal. O que a gente vê é que esse mercado vem crescendo, e não é por conta dessa decisão, essa é a nossa opinião, tá? Não é por conta disso que esse mercado vai deixar de crescer. Acho que o Brasil necessita muito de financiamento, então quando a gente fala de recebíveis, essa temática da alavancagem, ela está extremamente ligado, então se a alavancagem aumenta, geralmente você tem mais emissões de recebíveis para suportar essa alavancagem, que é o mortgage, né, nos Estados Unidos, os REITs de mortgage. Então, fazendo uma comparação aqui, né, mas então a gente enxerga com excelentes olhos o mercado para recebíveis em 2024. E agora, tem um detalhe, né? São operações, eu acho que o que vai aumentar são aquelas operações realmente estruturadas, né? Operações com a finalidade de desenvolvimento imobiliário, né? Que foi o que não foi atingido pela decisão do CMN. Então, para nós, a gente está enxergando com muito bons olhos esse cenário de 24 para fundos de recebíveis. Como a indústria como um todo, né, André, já cresce, não vai parar de crescer e, assim, a gente olha em números grandes, tem muito potencial ainda, né? E você vê uma penetração cada vez maior, né, assim, desse tipo de produto, né, que a gente tem aqui, você consegue customizar melhor para a empresa, ficar mais flexível, e muitas querem fazer parte, né, do mercado de capitais, colocar o rosto delas ali, dizer que cumpriram com as obrigações. Então, assim, a gente está nesse mercado, a gente já é otimista por natureza, né? Mas de fato a gente vê acontecer, né? Assim, a coisa andando, crescendo, e a gente, assim, se imagina, né? A gente está falando aqui dos Estados Unidos, é um país que precisa alavancar, imagina a gente aqui, né, um país que não tem poupança, vamos dizer assim, né? Você precisa sempre de funding. Então, a perspectiva é positiva. Acho que agora, né, com a estabilidade um pouco melhor aí da questão da inflação, né, da taxa de juros, todo mundo, a máquina começa a funcionar de novo e os projetos começam a ficar mais viáveis, né? Assim, a gente sempre comenta assim muito o que a gente fez lá atrás, né, que às vezes tem a taxa mais baixa. Quando a Selic subiu, não seria viável aqueles projetos. Então, não teria aquela obra, não teria aquela empresa, não teria todo aquele movimento de recursos, pessoas, né, que movimentam uma região, a cidade, que ajuda o todo. Então, isso, assim, esse ano é um ano que começa a voltar até com bem mais força aí que os outros anos.
Maravilha. Mais uma vez, gostaria muitíssimo de agradecer, Jareta, Lucas, por estar aqui conosco, e nada melhor do que trazer a fonte para falar a respeito. Gostaria que vocês deixassem as suas considerações finais nas mídias sociais, para o pessoal conhecer mais, quem ainda não conhece a AF Invest e o AFHI, e também tirar suas dúvidas a respeito. Mais uma vez, obrigado, Andréia, a todos que estão nos ouvindo aí, prestigiando. Reforçar que estamos sempre à disposição para participar, para tirar dúvidas. A gente tem o site do fundo, que é o afhi11.com.br. Lá tem todas as informações e documentos do fundo. E uma coisa bem interessante que eu gostaria de pedir para todos que querem acompanhar o fundo, que é se cadastrar lá na newsletter do fundo, que vai receber relatórios, comunicados, enfim, diretamente no e-mail. A mídia social do fundo é o AFHI11, @AFHI11, no Instagram, no Twitter. Lá também a gente coloca as informações do fundo. E como o Rafael mencionou, para nós é extremamente importante estar aqui no seu canal, nas mídias, para poder, de fato, divulgar o resultado e nossas expectativas para frente, com relação ao fundo e à indústria. Então, mais uma vez, muito obrigado. Bom, agradecer também você, André e o Lucas, aqui, pela conversa muito boa. Agradecer, né, os cotistas da base, os que entraram na última oferta, né, os que estão junto com a gente, está sempre à disposição. E agora vamos dizer assim, começou 2024 e trabalhar para continuar a fazer que esse fundo atinja mais pessoas, né, que ganhe cada vez mais corpo. Acho que é um viés bom para todo mundo. Muito obrigado, viu? E sempre à disposição. Maravilha, eu que agradeço sempre a prontidão de vocês. E, pessoal, até o próximo episódio aí do podcast Café com Fim. Obrigada, Jareta. Obrigada, Lucas, mais uma vez. Tchau, tchau.